Boa noite, queridos amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Péricles Ramos e é uma imensa alegria ter a sua companhia. E hoje é um dia especial, um momento de grande alegria e celebração, porque depois de um período de pausa, estamos de volta e com força total. Isso para compartilhar conhecimento, sabedoria e inspiração. Lógico que não é minha, né? Mas é da Bíblia, da palavra de Deus. Estamos iniciando uma série incrível que vai nos conduzir pelos caminhos da sabedoria, com um estudo profundo do livro de Provérbios. São 31 mensagens, acredita nisso? Muito bom, não é mesmo? 31 mensagens repletas de ensinamentos valiosos, abordando as mais diversas áreas da vida. O livro de Provérbios é um verdadeiro tesouro da sabedoria e, através dele, encontraremos orientações preciosas para vivermos de uma forma plena e abundante. Sabe, este livro é magnífico porque ele nos orienta sobre finanças, relacionamentos, saúde e o que é felicidade. E tudo isso estará presente nesta jornada enriquecedora. E para tornar esta experiência mais rica, estaremos recebendo convidados especiais, convidados com experiências diferentes de vida, formações e perspectivas. Será uma verdadeira imersão no conhecimento, sabedoria e crescimento pessoal. Então, eu te convido a se juntar a nós todas as quintas-feiras para essa incrível jornada de aprendizado e reflexão. Prepare-se para aprofundar seu entendimento, se inspirar e descobrir novas formas de viver uma vida plena e sábia. Mais uma vez, obrigado a todos pelo carinho, pelo apoio durante esse período de pausa. E conforme eu falei, estamos voltando com muita energia, com muito entusiasmo para seguir compartilhando conhecimento e buscando crescimento em conjunto. Para você que está tendo o primeiro contato com o canal, nós nos reunimos todas as quintas-feiras, às 20 horas, e juntos estudamos a Bíblia, pois nela encontramos os planos de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Hoje, estamos dando início a uma série intitulada Caminhos da Sabedoria, onde estudaremos o livro de Provérbios, um capítulo a cada semana. E se você estiver interessado em aprender mais sobre a Bíblia e não perder nenhum episódio da série, sinta-se à vontade, seja bem-vindo para se inscrever em nosso canal. Além disso, deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante, pois isso pode ajudar alguém a ter esse mesmo privilégio. E se você tiver alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, é muito fácil. Basta escrever aqui embaixo do vídeo, tá vendo o espaço aí embaixo? Escreva aí e deixe seu comentário que nós vamos responder com muito carinho. Caminhos da Sabedoria, um estudo sobre o livro de Provérbios. Junte-se a nós na descoberta e aprendizado e comece a trilhar seu próprio caminho da sabedoria. E dando início a esta série, estou hoje recebendo o pastor Eduardo Batista, ou como ele é carinhosamente chamado, Pastor Dudu. Eu já o conheço há muitos anos. Aliás, logo que ele se formou, ele veio trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Foi pastor auxiliar na Igreja Central do Rio. Ele já esteve aqui em outros momentos, inclusive durante a época da pandemia. Hoje, ele está retornando e eu estou muito feliz com isso. Boa noite, pastor Dudu. Tudo bem? Tudo ótimo, Péricles. Como eu sempre costumo dizer, eu estou melhor do que mereço. Tudo bem contigo também? Graças a Deus. Antes de mais nada, meu amigo, quantos anos de ministério? 25 anos. Nós estamos ficando velho, irmão. Estamos ficando velho. Tá certo, meu amigo. Pastor, o senhor é natural do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro, carioquinha. Mas atualmente está trabalhando aonde? Eu trabalho hoje no estado da Bahia e também no estado de Sergipe. Essa região é denominada de União Leste Brasileira. Eu atendo na área dos jovens e também dos desbravadores. Então a gente vive no corre aí com um bom povo baiano e sergipano. Estamos aqui há 5 anos já, esse é o quinto ano. Consegue se lembrar de quantos jovens, quantos desbravadores tem nessa região? Olha, o total de membros da igreja é em torno de 215 mil. Destes aí, aproximadamente 50% são jovens, ok?
A gente fala aí da faixa até os 30 anos de idade, né? Aproximadamente 50%, metade da igreja. Desbravadores, nós temos aí na nossa listagem aqui 34 mil desbravadores inscritos aqui no sistema para a honra e glória do Papai do Céu. 107 mil jovens, 34 mil desbravadores, que bênção, hein? Então é uma igreja jovem, não é? Apesar de todas as A igreja é dificuldades. jovem. Exatamente, muito bom. Parabéns, meu amigo. Que Deus continue te abençoando aí no seu ministério, nessa missão tão importante, tão necessária, que é conduzir os jovens num bom caminho e em direção a Jesus Cristo. Antes de continuar, deixa eu explicar o que é desbravador. Desbravadores é um ministério da igreja voltado para os adolescentes, tá certo? Ali nós temos um programa especial para eles, onde eles aprendem cultura, onde eles aprendem sobre a natureza, eles aprendem a acampar, eles aprendem a respeitar e, desta forma, se tornarem bons cidadãos aqui nesta terra, mas principalmente preparar-se para ser um bom cidadão lá no céu. Mas vamos ao programa de hoje? Antes, calma. Antes, vamos fazer uma pequena oração pedindo que Deus nos oriente no estudo dessa noite. Vamos lá. Estamos animados aí estou animado para participar aí. Parabéns pela iniciativa, pelo seu trabalho, pela sua relevância nas redes sociais. Em meio a tanta coisa ruim que o povo publica todos os dias, é uma alegria ver pessoas trabalhando para publicar palavras de esperança, anunciando o reino, né? E é isso aí que a gente tem que fazer, cumprir fielmente a parte que nos corresponde. Vamos levar a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Graças te damos ao Senhor por todas as tuas bênçãos, pela oportunidade que tu nos concede de estudar a tua palavra. Muito obrigado por essa liberdade de podermos aprofundarmos no teu conhecimento e assim sermos pessoas melhores, não somente para este mundo, mas principalmente nos prepararmos para a pátria celestial. E seja com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que tua mensagem possa tocar os seus corações, fortalecendo e animando-os. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá então. Périx, obrigado aí mais uma vez. E obrigado a você que está assistindo essa programação através aqui do canal do YouTube. Enfim, falar sobre o livro de Provérbios é algo muito gostoso, porque, afinal de contas, é um conteúdo muito prático. É a vida cristã colocada na prática do dia a dia, a fim de evidenciarmos a direção de Deus em todos os aspectos da vida. Se você olhar o livro de Provérbios, você vai entender que o autor é Salomão, né? E ele não começa falando a respeito de si mesmo, ele coloca em evidência o pai, né? Salomão, filho de Davi, etc. Davi é colocado em evidência logo no início do livro de Provérbios. Em torno do ano 900 antes de Cristo, é mais ou menos o período que está datado este livro maravilhoso. E, gente, como pode um conteúdo escrito há tanto tempo ser tão atual, ser tão relevante no nosso cotidiano? Ou seja, nós vivemos em um tempo diferente, com uma cultura diferente, costumes diferentes, é uma tecnologia à nossa disposição, mais informação, mais conhecimento, mas o ser humano continua sendo o mesmo, com todas as suas mesmas necessidades, de modo que a palavra de Deus, que supria no passado, supre no presente e continuará suprindo nossas necessidades também no futuro. Então, o livro de Provérbios é algo super atual, bem como toda a palavra de Deus, evidentemente. O contexto em que é escrito o livro de Provérbios é um momento áureo da história do povo de Israel, porque eles estão no auge, estão economicamente no auge, estão politicamente assim muito bem estabilizados, culturalmente são elementos de influência e espiritualmente estão vivendo uma fase de ouro, porque, afinal de contas, o templo acabou de ser construído, há uma alegria generalizada na nação, e Salomão é o eixo utilizado por Deus, é o instrumento utilizado por Deus para todo este período de estabilidade. É um relativo período de paz. Salomão consegue executar alguns laços políticos muito fortes. Ele é um bom estadista e ele é um homem conhecido, obviamente, por sua sabedoria.
Por isso que os provérbios de Salomão exalam sabedoria prática do dia a dia. Ou seja, não é uma sabedoria em que você vai ter dificuldade de compreender ou dificuldade de praticar. É uma sabedoria cujo conceito é transmitido para fatos do dia a dia e você entende, realmente é algo relevante, realmente é algo extraordinário. E o que a gente precisa é isso, é descomplicar as coisas. Tem gente que pega o evangelho, complica demais e a gente não consegue entender a prática do evangelho no dia a dia. E o livro de Provérbios traz-nos exatamente essa perspectiva. O evangelho na prática da administração financeira, na prática dos relacionamentos familiares, como o evangelho é vivenciado na prática do dia a dia. Está aí o livro de Provérbios. Por isso que ele é tão aceito, por isso que ele é tão gostoso, porque nós estamos entendendo o significado da vontade de Deus em meio às coisas simples da vida. Você começa o capítulo 1, que é o nosso tema de hoje, por exemplo, no versículo 1, Salomão valorizando o seu pai. E quando a gente analisa essa perspectiva do início do livro, colocado no prisma da família, a gente entende que a sabedoria é alguma coisa que é trabalhada na direção da manutenção familiar. Aliás, sábio é aquele que consegue trazer à sua casa um patamar de estabilidade, de equilíbrio. Porque imagina, que sabedoria é essa que você não consegue manter sua família? Que sabedoria é essa que teu lar se transforma no inferno? Então, a sabedoria na prática traz a estabilidade da família, ok? E Salomão começa, no capítulo 1, por exemplo, ele fala muito sobre o relacionamento de pai para com o filho. Isso é muito necessário, porque o que estamos vendo hoje de instabilidade familiar, onde pais não se entendem com filhos, filhos não se entendem com seus pais, irmãos brigam entre si, famílias cujos relacionamentos conjugais estão indo ao precipício. Enfim, é uma mensagem super atual, onde a estabilidade da família é algo necessário para o equilíbrio da humanidade. E você percebe que estamos vivendo dias muito confusos exatamente porque a família e sua respectiva estabilidade tem sido algo atacado de modo veemente pelo inimigo, até mesmo pelo processo educacional moderno que visa desestabilizar a estrutura familiar, oferecendo propostas de novas conjugalidades que, ao invés de trazer melhora, estamos vendo jovens cada vez mais perdidos, cada vez mais sem direção, cada vez mais confusos, não entendendo a si mesmo. Um conflito interno que se estabelece no patamar externo e, consequentemente, estamos vivendo dias de caos. Salomão está trazendo-nos uma mensagem. Sábio é aquele que trabalha na edificação da sua família, porque isso lhe traz a segurança para enfrentar todas as outras coisas ao redor da vida. E já que você observa, especialmente no verso 8, que devemos ouvir os nossos pais, no verso 10, ele falando meu filho, ou seja, é sempre essa linguagem familiar e essa necessidade de escutar o pai como eixo da família, como cabeça do lar. Você tem essa revelação bíblica e Salomão está colocando isso em evidência. Agora, nós estamos vivendo em dias confusos porque a figura do pai ela tem sido completamente atacada. E por que isso é importante na compreensão do cristianismo? Porque Deus é apresentado como pai. Então, você percebe que existe uma circunstância maior, uma luta na esfera espiritual mais intensa, num âmbito mais abarcante, mais generalizado do que simplesmente relacionamento de pai para com filho no eixo família. Você percebe que é alguma coisa que atinge o mundo espiritual. O ataque à figura paterna é algo que tem uma abrangência no mundo espiritual e eu explico por quê. No capítulo 1, Salomão fala muito sobre a necessidade do pai, ok? E por que no mundo hoje a figura do pai tem ido ladeira abaixo? Porque há um escopo espiritual, uma luta que nós caracterizamos como grande conflito,
que, se minar a figura do pai, o inimigo avança muito em território no que diz respeito a essa batalha. Por que isso? Porque Deus, nas Escrituras Sagradas, é apresentado como Pai, né? Pai nosso que estás nos céus. Filhinhos, nós somos filhos, ele é o Pai. Agora, se na nossa estrutura familiar o pai não tem mais relevância, o pai é aquele que é ausente, é uma figura não valorizada, é visto como algo descartável, o que isso significa? Que no momento em que eu entrar no escopo das Escrituras Sagradas para entender a vontade do pai, já existe implantado na minha mente que pai não é relevante, que pai não é importante, que eu não preciso desse referencial, que hoje em dia mãe faz papel de mãe e de pai, e que o pai é uma figura apenas utilizada como um objeto circunstancial. Enfim, resumindo, se o pai tem a figura que desce ladeira abaixo, no momento em que o evangelho for apresentado para mim e Deus é o meu pai, o que vem à minha mente? Meu pai me abandonou, meu pai não me sustenta, meu pai não me dá segurança, meu pai bate na minha mãe, meu pai abusa dos filhos. Então, o resultado é o seguinte: fico agora com dificuldade para compreender a figura paterna de Deus, porque o referencial de pai que eu possuo não é legal. Então, você percebe que a desestruturação da família é um instrumento poderoso nas mãos do inimigo para combater a influência do Pai Celestial sobre nós. Porque você vem assim para uma pessoa, por exemplo, cuja figura paterna foi um desastre, aí você diz para essa pessoa: Deus é teu pai. Pronto, o bloqueio está criado, a dificuldade de se compreender a palavra. Então você percebe que a família ela sai do âmbito social e ela envolve-se na batalha espiritual. Então você percebe que a coisa é muito mais abrangente do que a gente imagina. Quando verificamos hoje a desestruturação da família, nós estamos verificando, na verdade, a desestruturação do instrumento espiritual para o conhecimento da vontade de Deus. O negócio é muito mais grave, é muito mais abrangente do que a gente imagina. E Salomão aqui está fixando no discurso do capítulo 1 a figura paterna. Ele começa evidenciando o pai dele, Davi, ok? Salomão, filho de Davi. Ele escreve a carta fazendo, em primeira instância, referência ao seu pai. Quantos filhos hoje gostam de externar a sua vida usando o pai como referência? É uma boa questão a ser respondida de modo particular. E Salomão começa fazendo isso, colocando o pai em evidência, referência paterna. Você observa que ele direciona no capítulo 1 o constante conselho ao filho para que ouça o seu pai. E qual é o pai hoje que tem a sua figura verdadeiramente valorizada pelo seu filho? Nós temos aqui algumas etapas interessantes na vida, né? Você tem a etapa da infância, que o pai é o super-herói. E quando o garoto chega na adolescência, deixa de ser criancinha, perde-se a referência do pai como super-herói. Aí passa a ter os amigos da escola, passa a ter os personagens aí famosos. Então a referência deixa de ser o pai já não tem mais tanta importância, e isso tem sido uma tragédia na formação do mundo adolescente hoje em dia. Mas, enfim, você observa Salomão preocupado com isso por uma questão muito simples, porque, na verdade prática do dia a dia, os filhos contam a história dos seus pais. Verdade. Filhos contam a história dos seus pais. Se você recorrer à leitura do Velho Testamento, constantemente você vai encontrar isso, né? Fulano, filho de Ciclano, porque os filhos contam a história de seus pais. Isso é muito mais evidente, por exemplo, na história de José. Você encontra assim: esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Você pensa que vai contar a história de Jacó e o texto faz referência a José. Por quê? Porque filhos contam a história dos seus pais. E essa é uma verdade. O que eu tenho hoje em perspectiva, grande parte é porque eu herdei do meu processo de formação lá na minha família, dos meus pais. Ou seja, se você quer entender por que uma pessoa age da forma como ele age hoje, basta olhar para a família dele e perceber as heranças que ele herdou
lá do pai, lá da mãe, porque hoje nós contamos a história dos nossos pais. E o que é o processo educacional? O que é o evangelho? É se a minha história é ruim, eu preciso ressignificá-la. Aí o evangelho entra para ressignificar em minha vida, porque estou contando uma história ruim dos meus pais, se caso tiver sido muito ruim o meu processo de formação. Então, isso é conversão, é a ressignificação das coisas, só que não mais à luz dos nossos pais, mas à luz do Pai Celestial. Então, quando eu abraço o Evangelho, agora, ao invés de contar a história do meu pai, do meu progenitor e da minha progenitora, eu passo a contar a história de Deus na minha vida, que é mais relevante do que os marcos estabelecidos pelo meu pai e pela minha mãe. Então, é mais ou menos assim: se eu recebi uma péssima formação, se eu recebi uma péssima educação, se meu pai não era uma influência positiva, se meu pai fez tudo errado, se minha mãe, de repente, fez tudo errado, a minha tendência é que eu também continue esse legado ruim. Mas aí entra a educação e, acima de tudo, entra o evangelho para ressignificar. Se a influência foi boa, o evangelho consolida, a educação consolida. Se a influência foi ruim, o evangelho e a educação transformam. Então, você percebe que nós sempre estaremos contando a história dos nossos pais. Os progenitores, em primeira instância, e o Pai Celestial, à medida que andamos com ele. Filhos contam a história dos seus pais. E é interessante o quanto os pais, no verdadeiro sentido da palavra, eles querem que os seus filhos se deem bem, sejam felizes, né? Muito mais do que eles mesmos foram. Se você é pai e me escuta agora, se você é mãe e me escuta e me assiste nesse momento aqui junto com o Péricles, você sabe do que eu estou falando. Nós queremos o bem-estar dos nossos filhos mais do que o nosso próprio bem-estar. A felicidade deles é a nossa alegria. Se eles estão bem, nós estamos bem também. Se eles estão infelizes, nós ficamos infelizes também. Por quê? Porque o nosso objetivo de vida, quando somos pais no real sentido da palavra, é que eles tenham um êxito maior do que aquele que nós obtivemos, que eles tenham mais sucesso do que aqueles que nós conquistamos. Nós oramos pelo bem-estar dos nossos filhos de tal forma que, se nós verificamos que eles estão doentes, a gente até ora: Senhor, que a doença deles passe para mim. Eu prefiro que eu fique doente do que meu filho esteja doente. Este é o amor genuíno do pai, um amor que não pensa em si mesmo, mas pensa no filho, na filha, como sendo prioridade a despeito do seu próprio bem-estar. Isso é reflexo de Deus. Isso é exemplo do mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Mas, às vezes, nós, os filhos, nos rebelamos contra os nossos pais como se eles fossem nossos inimigos, como se eles desejassem o nosso mal-estar, como se eles quisessem podar a nossa liberdade. E, em nome de uma suposta maturidade, em nome de uma suposta liberdade, a gente quer entender que fase adulta é se rebelar contra os pais. E, para muitos, o marco da maturidade, entre aspas, é estar indo contra o pai, vivendo sob suas próprias regras, gostos, etc. E tem sido isso um absurdo, porque deveria haver uma compreensão de que ninguém deseja mais o nosso bem-estar do que os nossos pais. Ninguém corrobora mais para a nossa felicidade do que os nossos pais. Como é que eles nos criaram com tanta alegria, com tanta dedicação, e, de repente, eles se transformam nos nossos maiores inimigos? O que acontece no curso da vida que a nossa cabeça pira de vez em quando e transformamos os nossos pais nos nossos inimigos? E quando percebemos, na fase mais madura da vida, é que, se o mundo desabar e todo mundo desaparecer, os únicos que sobrarão para estender a mão para cada um de nós são os nossos pais. Esses contra quem nós muitas vezes nos rebelamos em nome de uma suposta liberdade, de uma suposta maturidade, uma falsa maturidade. Então, se você me escuta agora, me assiste agora, valorize teu pai, valorize a tua mãe. Eles podem até ter errado no seu processo de formação, porque ninguém é perfeito, óbvio, mas eles erraram tentando acertar. E, no momento em que a corda arrebentar, só sobrarão eles para nos estender a mão quando todos nos abandonarem. Isso é fato, e isso é certo.
Por isso, Salomão, no capítulo 1, diz: olha, escuta teu pai, escuta tua mãe, valoriza tua família, dá essa moral, porque senão você está indo numa direção muito errada, muito perigosa. E às vezes a gente deixa para valorizar quando já é tarde demais, quando já é um momento em que nós não usufruímos da boa presença deles, porque eles já partiram, já dormiram no Senhor. Então, abre o teu olho, fica esperto. Hoje, no meu corpo, eu tenho, assim, dezenas de cicatrizes. Quantos machucados eu tive ao longo da minha juventude, e muitas dessas feridas, muitos desses machucados, eles existem como fruto de desobediência. Minha mãe falou: não faz isso. E eu ia lá, em nome da liberdade e da maturidade, fazia. Resultado, eu tenho aqui hoje cicatrizes que atestam que a desobediência causa dor, a desobediência às vezes derrama sangue, e a desobediência muitas vezes derrama lágrimas. E quando minha mãe me disse que era para não fazer, era tão somente porque ela queria que eu não me machucasse, que eu me privasse de sofrimentos que eram desnecessários se tão somente eu tivesse escutado o que ela estava me orientando e me mandando. E aí, as cicatrizes estão espalhadas pelo corpo. Eu tenho uma, por exemplo, aqui, ó, que vai do meu antebraço aqui até embaixo da minha axila esquerda, um rasgo gigante que foi ocasionado numa cerca de arame farpado. Minha mãe dizia: não faz isso, não faz aquilo. E naquele afã de me corrigir do jeito dela, eu fugia. E nessa fuga da desobediência, por não fazer aquilo que ela estava me pedindo, me mandando, eu fui pular a cerca de arame farpado e fiquei agarrado lá com o meu corpo sendo rasgado pelos grampos da cerca de arame farpado. E esse é apenas um dos muitos exemplos das muitas cicatrizes que tenho no meu corpo como resultado de desobediência. Enfim, aí a pergunta é: será que vale a pena, em nome de uma suposta liberdade? Que coisa é essa que a gente busca como se nossos pais fossem os nossos carcereiros, aqueles que nos prendem, aqueles que nos privam de sermos felizes, quando, na verdade, isso é uma falácia muito grande. Então, Salomão está trazendo essa valorização do pai, Salomão está trazendo esse contexto família como sendo base, marco para a sabedoria. Ou seja, sábio é aquele que abraça o contexto da família e a toma como sendo prioridade. Aí você vê do versículo 2 ao 4, disciplina, entendimento, sensatez, a palavra prudência, todas muito raras nos dias de hoje, mas colocadas em perspectiva por Salomão dentro do contexto da família, ok? Então, você percebe no verso 4 que ele está chamando a juventude a viver num bom senso de estar olhando para esse contexto da família, para que a gente não fique quebrando a cara desnecessariamente. E aí, entendendo que Deus é o Pai, ele traz-nos aqui o cerne do livro de Provérbios. Ele já define o que é sabedoria. O verso 7, que talvez seja o principal verso do capítulo 1, está nos dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Talvez o verso 7 seja o principal verso do capítulo 1. O temor ao Senhor, o temor ao Pai. O temor ao Pai é o princípio da sabedoria. Mas o que é isso? Eu tenho que ter medo de Deus? Medo é o foco? Ser sábio é ter medo de Deus? Não, não. É ter reverência pelo Senhor, respeito. Né? O temor do Senhor é uma atitude reverente motivada pelo amor. Ou seja, você reverencia a Deus, você tem respeito por Deus porque você ama a Deus. Se eu amo o meu cônjuge, eu tenho respeito pelo meu cônjuge. Se eu amo o meu pai, a minha mãe, eu tenho respeito pela minha mãe. Se eu amo a Deus, eu tenho respeito pela pessoa de Deus. Esse temor é um respeito manifestado por amor e por gratidão. Eu respeito a minha mãe pelo que ela fez por mim, eu respeito a minha mãe pelo que ela significa para mim. Então, eu temo a minha mãe, não porque eu tenho medo dela, mas pelo que ela fez por mim e por quanto eu a amo. Então, o temor manifestado pelo adorador de Deus, que se entende como filho do rei, ele é aquele que respeita a Deus,
porque sabe o quanto Deus o ama e a recíproca é verdadeira, o quanto você ama a Ele. E você tem esse temor por aquilo que Ele, Deus, fez por você, criou você, mantém você e resgatou você na cruz do Calvário. Então, esse temor é uma reação que o amor nos impele a ter, ok? E aí, o temor ao Senhor distingue as pessoas que reconhecem sua indignidade e encontram salvação no plano gracioso de Deus, ok? Então, quem teme a Deus é aquele que reconhece o quão indigno é por ser pecador e o quanto, de modo gracioso, Deus o recebe lhe dando a salvação. Aí o comportamento, naturalmente, é a manifestação desse temor, ok? O comentário bíblico adventista fala sobre isso daí. Agora, o texto está dizendo que esse temor a Deus é o princípio da sabedoria. E a gente toma muitas vezes princípio como sendo o começo. O começo da sabedoria é temer a Deus. Ou o princípio como uma espécie de regra que norteia a vida. Mas o princípio aqui da palavra hebraica, reshit, significa, na verdade, parte principal. A parte principal da vida é o temor a Deus. Então, o temor ao Senhor é a parte principal da sabedoria. Ou seja, a sabedoria tem como parte principal o teu temor a Deus. Porque é muito incoerente aquele que quer ser feliz longe do dono da sabedoria, que é Deus. É muito incoerente aquele que quer salvação longe de Deus, felicidade longe do dono da felicidade. É incoerente. Ser sábio longe do autor da sabedoria. Não funciona. E mais uma coisa, quando você adentra o livro de Provérbios, você percebe que a sabedoria é algo que é personificada. Deixa de ser um comportamento, sei lá, psíquico, no âmbito mental, e a sabedoria, na verdade, ela passa a ser personificada em uma pessoa. Deus é a sabedoria. Então, se eu quero ser sábio, eu tenho que colar com a sabedoria. E a sabedoria está personificada na pessoa de Deus. A sabedoria está personificada na pessoa do Espírito Santo. A sabedoria está personificada na pessoa de Jesus Cristo. Então, logo, se eu quero ser taxado como sábio, eu tenho que colar com Cristo, ser guiado pelo Espírito, ter Deus como meu Pai. Caso contrário, eu posso ser inteligente, mas sábio só se eu estiver conectado com o meu Criador, com o meu Redentor e com o Espírito Santo, que é o meu guia. E olha, uma coisa muito interessante no capítulo 1, que me chamou muito a atenção também, foi o verso 10. O verso 10, nesse mundo de influências que nós estamos vivendo hoje, ele se torna muito relevante porque ele fala sobre as armadilhas da vida. O quanto os amigos, muitas vezes, amigos entre aspas, preparam armadilhas para a gente, a fim de que sejamos seduzidos, a fim de que eles se aproveitem da gente. Cuidado com as armadilhas, muito cuidado. O verso 10 diz: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Ou seja, é um tremendo conselho. Você fica, às vezes, sendo seduzido pela multidão, porque todo mundo mente, eu vou mentir também, porque todo mundo rouba, eu vou roubar também, porque todo mundo está aí na prática da luxúria, com sexo livre, então eu vou me enveredar por este caminho também. É a influência da multidão e muitas vezes tentam nos agregar através de armadilhas. E o diabo faz muito isso. Ele pega, às vezes, um lixo, reveste como se fosse um luxo, preparando uma armadilha. Tem até a analogia do peixe, né? O peixe não enxerga o anzol que vai rasgar-lhe a boca para poder abocanhar. Não, ele enxerga uma isca que existe ali, uma armadilha, né? Alguma coisa disfarçada de alimento ou o próprio alimento. E aí ele vai lá e abocanha aquilo ali, sendo levado à morte, porque caiu em uma armadilha. A pescaria nada mais é do que uma armadilha para apanhar o peixe. E a vida tem sido exatamente assim, né? Às vezes o diabo utiliza pessoas intituladas como amigos, entre aspas, para preparar-nos armadilhas
para podermos, então, sermos fisgados por ele. Cuidado com as armadilhas, aprenda a dizer não. Sábio é aquele que sabe dizer não na hora certa, porque muitas vezes as armadilhas são aquelas bênçãos disfarçadas, né? Está disfarçado de bênção quando, na verdade, é uma maldição. Muito cuidado com isso. É melhor recusar a isca do que se debater na armadilha, já dizia um poeta inglês. É melhor recusar a isca do que se debater na armadilha. E aí você percebe que a pressão de grupo é uma realidade muito constante no nosso dia, né? Às vezes você pergunta para o jovem por que ele está agindo desse jeito, por que ele está se vestindo desse jeito, por que está se comportando desse jeito, ele simplesmente não sabe responder, porque é fruto de uma pressão de grupo. Porque todo mundo faz, eu tenho que fazer, porque todo mundo bebe, eu tenho que beber, porque todo mundo vai para a balada, eu tenho que ir. Pressão de grupo. A gente precisa desenvolver a nossa própria identidade e o conselho de Salomão é que seja pautado na orientação divina e que seja pautado na orientação dos pais. Se Deus diz não, os pais estão dizendo também não, por que a gente vai insistir em ceder à pressão de grupo? Por acaso o que o grupo me pressiona é melhor do que o que os meus pais querem para mim? Por acaso a intenção do grupo que me pressiona é mais importante do que aquilo que Deus deseja para mim? Isso é uma pergunta que você tem que responder a todo instante, né? O que é mais importante para a minha vida? Ceder à pressão do grupo ou ceder à vontade de Deus e dos meus pais? Ou seja, por isso o verso 14 diz assim, ó, não se ajunte a bandos, achegue-se a Deus. Esse é o resumo do verso 14. Ao invés de se juntar com os bandos que te fazem pressão, cola com Deus. Não, mas o que as pessoas vão pensar? Mano, você e Deus é maioria. Cola com Deus. O verso 15 nos aconselha a não andar no atalho dos ímpios, mas andar no caminho de Deus. E aí, você percebe que o verso 18 traz-nos a alusão de que quem vive para o mal, na verdade, está montando uma armadilha para si mesmo. Então, você está se sabotando. E como é que você pode ser caracterizado como sábio se você se sabota? Me explica. Se você cair no mundo dos vícios, você está sabotando a sua saúde. Se você se enveredar por caminhos tortuosos, você está sabotando a tua felicidade. Se você está se opondo contra os seus pais e transformando-os em seus inimigos, você está sabotando a tua família, mano. Então, a gente fica se sabotando o tempo todo. A gente sabota a nossa estabilidade financeira com gastos horrorosos, desnecessários. A gente sabota a nossa saúde nos envenenando com drogas ou alimentos nocivos, negligenciando exercício físico. A gente sabota a nossa família quando nos opomos aos nossos pais, quando não dedicamos tempo aos nossos cônjuges, quando não tratamos os nossos filhos com dignidade. Nós estamos sabotando a nossa própria vida e ainda nos achamos espertos, né? Eu sou esperto. Como é esperto se sabotando desse jeito? Sábio é o que não se sabota. E quem não se sabota, prioriza a família e, acima de tudo, prioriza a vontade de Deus. A gente se sabota em nome de uma falsa segurança, mas o nome já diz, é falsa segurança. Você não passa de um iludido que está se sabotando. O provérbio te chama a sabedoria para você priorizar Deus acima de tudo, porque ele é a fonte de toda a sabedoria, e também priorizar a família, porque se você não tiver um lar estruturado, você estará com grandes chances de estar experimentando o caos na tua existência. Então, é correr para Deus, é estabilizar a família, é isso aí, se constitui a sabedoria. Sabedoria é uma pessoa, ela se chama Jesus Cristo, e sabedoria é mais do que ter informação, é colocar a informação em prática, de modo coerente e sensato. Então, você sabe que fumar faz mal porque tem mais de 4.000 substâncias tóxicas no cigarro. Parabéns, você é inteligente. Se você não fuma, você é sábio. Então, o inteligente, ele tem informação. O sábio é aquele que pratica a informação que tem. Então, fique esperto com isso daí para você ser mais do que inteligente. De inteligente, o mundo está cheio.
Existem um monte de médicos inteligentes, mas que fumam, por exemplo, isso não é sábio, né? Então você percebe que uma coisa é ser inteligente, outra coisa é ser sábio. Impressionante, para encerrar o discurso, que a raça antediluviana, Ellen White comenta que eles eram inteligentíssimos. Os caras viviam cerca de 900 anos, expectativa de vida, e o cérebro do cara, com 900 anos, tinha que funcionar muito bem, irmão. Hoje a galera aí com 60, 70 anos já não lembra mais nada, o Alzheimer está tomando conta, o comportamento cerebral é deficiente. O indivíduo envelhece e muitas vezes envelhece com má qualidade de vida porque a mente não funciona muito bem. A lucidez não é mais uma realidade. O cérebro se deteriora rapidamente, muito diferente da raça antediluviana, né? Aliás, se for levar aí no bom humor, a gente já começa a se esquecer. Eu, por exemplo, já me esqueço muita coisa hoje, né? Mas, enfim, o comportamento cerebral ele é defasado. Na raça antediluviana, o comportamento cerebral era extraordinário. Tanto é que os caras viviam 900 anos com qualidade de vida. Qualidade de vida. Agora, você imagina o raciocínio dos caras. Inteligentes demais. Demais da conta. Mas não eram sábios. Porque a raça antediluviana teve que ser destruída por conta da sua impiedade, da sua violência. O que adianta ser inteligente se você não é sábio? Eles se autodestruíam, envolviam-se em práticas que Deus chegou e disse, olha, não é mais possível continuar desse jeito. Inteligentes pra caramba, mas se você for levar a grosso modo, burros demais. Porque você ter tanto conhecimento, um raciocínio cerebral fantástico, e corroborar e utilizar tudo isso para corroborar com a tua autodestruição, então você pode ser inteligente, mas não é sábio. E a raça antediluviana foi destruída por essa ausência de sabedoria. Pois é, e o pessoal está marchando aí a passos largos, semelhante à raça antediluviana, né? Muito inteligente, todo mundo querendo ser inteligente, mas está faltando sabedoria, está faltando associar-se à pessoa de Deus para a gente construir uma história diferente. E é o desejo de Deus. O livro de Provérbios vai bater muito nessa tecla. E vamos ter um estudo muito abençoado contigo aí, Pérez, ao longo dessa série extraordinária que você estabeleceu. Que sejamos cada vez mais sábios em nome de Jesus aí. É o meu desejo e obrigadão pelo convite. Deus continue te abençoando aí ricamente. Vamos orar então? Pai querido, obrigado por tua direção em nossa vida. Ajuda-nos a sermos cada vez mais sábios, nos associando ao Senhor. E obrigado porque em Ti temos a chance de valorizar mais a nossa família e aprendermos, ó Deus, no contexto familiar, o que a partir de agora pode ser um pedacinho do céu aqui na terra. Dá-nos essa bênção e torna-nos cada vez mais sábios. Em nome de Jesus, amém. Pastor Dudu, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Foi um grande prazer revê-lo e ouvir sobre o seu ministério com jovens e adolescentes desta região. Que o Senhor continue te abençoando, te orientando em sua vida pessoal, em sua vida familiar, em seu ministério. A você que nos assistiu, muito, mas muito obrigado por sua companhia. E tem mais uma coisa. Se você gosta do tema casamento, relacionamentos pessoais, então faço um convite para você. Todas as terças-feiras, ao finalzinho da tarde, temos um programa aqui mesmo neste canal, de apenas 5 minutos, rápido e objetivo, falando sobre esse tema tão importante para os nossos dias, que é vivermos em paz conosco e com o próximo também. Então, te convido, apenas 5 minutos, todas as terças-feiras, ao final do dia. Uma boa noite com muita paz. E não se esqueça que semana que vem temos um encontro marcado, aqui mesmo, em Quintas com Péricles Ramos, na série Caminhos da Sabedoria. Um grande abraço.